Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Martim, eu sou formado em Letras, em História e tenho mestrado em Literatura. E venho aqui para falar com vocês um pouquinho sobre algumas dúvidas que qualquer blogueiro ou qualquer pessoa que tem que escrever textos fica no seu dia a dia. Primeiro, vem aquela questão da página em branco, né? Quem é que nunca passou por isso? Ter de escrever às vezes um texto, precisar fazer aquilo, mas encontrar aquele espaço em branco, com aquela barrinha piscando na tela do seu Word, ou então com aquela página de caderno para quem gosta do jeito mais tradicional, né? Como é que a gente pode vencer isso? Bem, uma questão é a gente sempre tentar organizar o máximo possível as nossas ideias. Se a gente organizar, pode parecer meio careta, mas acaba que o ato da gente escrever nas teclas, no celular que seja, ou com a caneta sobre o papel, já ajuda a trazer da gente mais foco, deixar a gente mais concentrado e as ideias começam a fluir melhor. Se você já tiver mais noção do que fazer, ou porque alguém pediu para você escrever o texto, ou porque você tem que cumprir uma pauta naquele dia, o que você pode fazer? Organizar em tópicos as ideias-chave, vai sempre da ideia mais particular para mais geral, que é a regra da pirâmide. Tenta sempre, no início do seu texto, você tem um título, né? Naquele iniciozinho já, nas primeiras duas frases, se possível na primeira frase, já apresentar para o seu leitor sobre o que você vai falar mais ou menos. Aí você pode se perguntar, poxa, mas aí o texto vai ficar chato. Não, não vai. Na verdade, você já está atraindo a atenção do seu leitor para o que você vai falar a seguir. A seguir você vai agregando argumentos àquela sua ideia inicial, entende? Então, a partir daí, você vai poder desenvolver todo o seu potencial e escrever um texto que interesse de fato ao leitor. O leitor vai saber de cara o que acontece, o que vai se passar ali. Aquilo vai servir como um gancho que vai puxar o leitor para dentro do seu texto. E aí, no decorrer do texto, ele vai tendo contato com informações mais aprofundadas, com a sua visão sobre o assunto de acordo com o caso. Então, com isso, você consegue vencer mais facilmente essa página em branco, ela deixa de ser um fantasma. É só uma página em branco. Mas eu acabei de falar em dar a sua opinião. Será que isso cabe em todos os tipos de texto? Mais ou menos. Nós temos muitos tipos de texto, né? Nós temos informações diretas, como se fossem pílulas, dropzinhos pequenos, que isso tem muitos sites de notícia. Nós temos notícias em si que são um pouco maiores, às vezes meia página, às vezes uma página inteira de Word, quando você descreve um assunto. Temos artigo, temos até ficção, conto, crônica, um capítulo para um romance, se for o caso, que você esteja divulgando ali, enfim. Cada uma desses estilos de texto, ele pressupõe uma forma de abordar, uma forma de escrever, uma forma de se colocar. Então, como pensar em cada um deles? O informativo, ele precisa ser neutro, né, não ter tantas opiniões ou não ter nenhuma opinião, e direto, com frases bem diretas, curtas, e que você informe o onde, o como, o porquê, a motivação e alguma conclusão sobre o fato. Coisas bem gerais sobre o fato em si que está sendo informado. A notícia ela já desenvolve esse caminho um pouco mais, tem mais detalhes, possivelmente tem opiniões de especialistas, tem citação, tem pesquisa, é um trabalho um pouquinho mais aprofundado. Já o artigo, ele pode ser uma encomenda de alguém, ele pode ser algo que você de fato queira escrever. Sendo algo que você queira escrever, é interessante que você faça uma condução do assunto que tem a ver com o título que você propôs, né? Então que você siga uma linha de raciocínio clara, que você até pode colocar a sua opinião sim, por que não? Mas que você faça isso de forma suave, digamos assim. Você vai incorporar essas suas opiniões no decorrer do próprio texto, de forma que o leitor ele não perceba aquilo de forma gratuita. Eu acho isso e acabou. Não é assim. Você vai convencer o seu leitor, sendo inteligente, de que a sua opinião é aquela,
mas quase que você vai levar o seu leitor a concordar com você no final. Porque você vai arrumar tantos argumentos para aquilo que você está falando, você vai desenvolver. Você tem uma tese no início, você pega os argumentos, que serão os parágrafos, e no final você vai amarrar toda essa tese para a sua conclusão. Se esses argumentos forem bem colocados, a sua opinião ao final vai levar o leitor a refletir sobre a opinião dele. Em alguns casos, ele vai inclusive acreditar na sua, vai concordar na sua opinião. Se a gente está falando de crônica, por exemplo, é um fato, no geral, é um fato do cotidiano, que você fala de uma observação que você teve sobre a sociedade, sobre o país, sobre um fato que está nos jornais, mas que você tem uma abordagem super pessoal. Nesse caso, a sua opinião vai sobressair. E o estilo é algo bacana, porque a crônica, como os outros textos ficcionais, elas são bastante pautadas em uma abordagem pouco objetiva, mais subjetiva. O que quer dizer isso? É mais com o seu olhar sobre aquilo. Não tem um olhar geral, um olhar certo, um olhar científico. É um olhar emocional, é um olhar de sensações. Então você pode se colocar mais no texto, né? Você pode recriar o mundo, coisa que você faz com... Mas não necessariamente, isso é bom lembrar, a crônica seja um fato ficcional. O que é ficcional ou não, dependendo do caso, é a sua maneira de ver aquele fato. E é isso que você vai transportar para o seu texto, né? E isso é o que vai deixar o leitor encantado pelo que você está colocando. No caso do conto, não. Aí, em geral, é uma recriação da realidade, é uma criação sua. Você muda a realidade, transformando aquilo numa história que você esteja contando. E aí você vai criar personagens, você vai ter uma abordagem completamente diferente. Mas não deixa de ser texto, não deixa de ter uma construção boa, não deixa de ter de se relacionar com o leitor. Isso é muito importante. Aconteceu um caso recentemente em que um parceiro meu, ele tinha uma pessoa que ele encomendou um texto a ele, e essa pessoa, ele veio me falar: poxa, Martim, mas eu acho que a pessoa não gostou do que eu escrevi. Eu falei: por que não? E aí ele foi e me mostrou a mensagem dessa pessoa que dizia a ele que queria um texto mais objetivo, sem adjetivos, sem falar com o leitor, etc. E eu falei: relaxa, que isso não é um problema seu. Isso, na verdade, é uma forma que essa cliente, que essa pessoa que pediu, quer o texto. Essa pessoa quer um texto mais objetivo possível, mais frio possível, sem conversar com o leitor. Só que é claro que isso é muito específico. No geral, um bom artigo, um bom texto, ele se relaciona com o leitor. Ele conversa com o leitor. Mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com vocês nesse momento. Ele fala, ele se posiciona, ele faz perguntas, ele provoca o pensamento no leitor. Por quê? Para manter o leitor interessado, para manter o leitor refletindo sobre o que você está escrevendo, sobre o que você está falando naquele momento. Essa é a melhor forma, porque hoje em dia nós temos muitas informações o tempo inteiro na internet, e nos celulares, e nas televisões, e nos rádios, enfim. E se você não souber realmente aprender a atenção do seu leitor, não só com informações de qualidade, não só com texto bem escrito, mas também com essas perguntas, mas também com essa relação, mas também com repetir, às vezes, termos como você, como o leitor, como entende, e talvez ter o cuidado até, dependendo do tipo de texto, de não deslocar para algum gênero, ou seja, não falar leitora, não falar leitor, não falar homem, não falar mulher, tentar deixar neutro, se relacionando com um leitor universal. Pode ser um homem, mulher, novo, ancião, bebê, qualquer coisa. As pessoas têm de se relacionar com o seu texto. Então é interessante generalizar, a não ser que seja um tema muito específico para homens ou muito específico para mulheres. Aí vale a pena essa orientação. E aí nos leva a uma outra questão. Um texto, para ele ser atraente, não é importante apenas a forma como você coloca os argumentos. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas não só isso. A forma como você aborda o leitor também é importante, como nós acabamos de ver. Então, dentro disso, a gente precisa pensar no seguinte: que tipo de estilo eu vou imprimir? É mais formal, né? Eu vou usar palavras mais sérias, mais rebuscadas, ou não, eu posso usar um tom mais jovem, mais moderno para o meu texto, mais leve, mas às vezes
singelo, simples mesmo, para atingir o maior número de leitores, para que tipo de lugar eu estou escrevendo, ou o meu blog quer que tipo de público. Isso é importante, essa questão, amigos, é importante pensar sempre, para que o seu blog possa ser lido por mais pessoas. Se você não pensa em quem lê você, em quem vai se preocupar em ler o seu texto, ou a quem aquilo pode interessar, a tendência é o seu blog não ter um grande número de visitas. E não é o que nós queremos. Nós queremos que os blogs façam sucesso, que apareçam bem no Google, que atraiam patrocínio ou que possam monetizar, né, que possam fazer dinheiro. Então a gente precisa pensar em quem vai acessar o nosso blog, o nosso espaço, né? Então por isso é importante pensar nesse nível de linguagem que você está usando. E pensando nisso, o caminho mais lógico é a língua portuguesa. Claro, a gente sabe que, segundo os linguistas, um segredinho aqui para vocês, a gente pode escrever e falar como a gente quiser, não é? Você pode escrever e falar da forma que for, porque para eles o importante é a comunicação. A pessoa entendeu, não tem problema nenhum. Para os gramáticos, você tem uma série de normas, de regras gramaticais, que todos nós aprendemos na escola, ou tentamos, e que elas servem para como se fosse padronizar a nossa forma de falar. Distinguir as pessoas que estudaram, as pessoas que têm mais competência na língua, das pessoas que não estudaram, que possivelmente são mais humildes ou não tiveram acesso à formação mesmo, formação escolar, né, como há muitos casos por aí. Bem, o que a gente pode pensar a respeito? Eu não vou me posicionar claramente contra ou a favor de uma opção ou outra. O que eu acho é que a língua pode virar, sim, instrumento para preconceito, não é? Para servir, para você chamar o outro de burro, para você brincar com o outro pelo fato do outro ter tropeçado no português, mas ao mesmo tempo, uma língua portuguesa adequada às normas, essas gramaticais, é uma linguagem que, além de ser mais clara, você ganha mais opções para se relacionar com o seu leitor. Você sabe que maravilhoso é diferente do ótimo, o excelente é diferente do muito bom. Você sabe que o bonito é diferente do atraente. Entende? Você ganha uma série de nuances, de detalhamentos, de palavras que você vai passar a usar no seu texto, de modo a atingir exatamente o alvo que você quer daquela ideia. Seja num artigo, seja num texto ficcional, seja até numa notícia. Curiosamente, as notícias, os textos jornalísticos, quanto mais frio e objetivo, melhor a sua linguagem precisa ser, para que você possa trazer para o seu leitor a ideia exata do que você quer passar. E isso vale para qualquer tipo de texto. Quanto mais aquisição de linguagem você tem, quanto mais vocabulário você tem, mais você tem recursos para, além de se colocar bem em relação aos seus leitores, as pessoas vão ler e vão falar, nossa, essa pessoa sabe do que ela está falando, ela escreve bem, né? O que é isso, escrever bem? É tudo isso que nós estamos falando, mas também a linguagem. Se você escreve com erros de concordância, com erros de sintaxe, com erros de pontuação, etc., etc., você, o seu leitor. Você pode estar com argumentos maravilhosos, até ter uma boa abordagem do seu leitor, mas eles vão olhar e vão pensar, nossa, essa pessoa não estudou, né? Essa pessoa... Então isso é importante. Pode ser algo preconceituoso, na maior parte das vezes, mas isso faz uma certa... Isso é o seu cartão de visitas, digamos assim, como blogueiro, como uma pessoa que quer viver daquilo, que quer viver do seu blog, que quer viver do seu instrumento de trabalho, que é a escrita, né? Quem sabe até se profissionalizar nisso, escrever para ganhar a vida, por que não? Tantas pessoas conseguem, e eu particularmente faço isso. Então, é possível, mas para isso a gente precisa fazer o quê? Em primeiro lugar, acima de tudo, é ler e ler mais. Quem escreve precisa ler bastante. Romances, jornais, notas na internet, né? Notícias e tal. E a partir daí começar a entender o que é um texto bem escrito, começar a se perguntar, poxa, essa notícia me interessa, poxa, esse conto me interessa, esse romance está ótimo, por quê? Começar a avaliar o que ali te interessa, o que é um texto bem escrito, começar a se perguntar essas coisas. E aí, falando um pouquinho dessa questão da gramática, não vou ser chato, prometo, vou falar só de algumas coisinhas para a gente lembrar, que são coisas básicas para vocês usarem esse tempo que vocês estão dedicando
a essa minha fala para ajudar nos textos de vocês. Então vamos lá? Por exemplo, depois dessa reforma ortográfica, que aconteceu há pouco, agora ela começa a ter de ser implementada nos textos escritos de todos nós. Começa a valer para concurso público e tudo. Então a gente precisa se adequar a essas novidades que aconteceram. Algumas delas mexem bastante com o nosso cotidiano. Então, por exemplo, algumas pessoas ainda colocam a acentuação, porque a gente chama assim, é um acento gráfico, em linguiça, em 50, em palavras assim, quinquênio, né, que são conjuntos de 5 anos, né? Então, o que une essas palavras? O trema, aqueles dois bolinhas sobre o U, que faz com que você reforce o som do U. Só que o trema, meus amigos, a maioria de vocês devem saber disso, mas alguns talvez não, ou alguns não lembrem na hora de escrever, o que é o mais comum. O trema não existe mais. O novo acordo ortográfico decidiu remover isso de todas as palavras. Então, não precisa mais se preocupar, o trema não existe. Em relação ao hífen, ainda é um aspecto de muita confusão. Por quê? Porque tem muitas regrinhas e detalhes. Óbvio que se eu fosse, teria que abrir uma gravação apenas sobre hífen, né? Mas eu vou dar alguma visão geral para vocês. Uma coisa muito, muito simples, muito bacana de utilizar na questão do hífen é a seguinte. As vogais, ou as letras, né, que sejam repetidas, reduplicadas, ou iguais, sejam vogais, sejam consoantes, enfim, elas, em palavras que seriam compostas, que seriam escritas por hífen em outro momento e tal, elas agora vão se separar. Então, por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas separa com hífen, porque os Os, as letras O, não estarão mais juntas, não é? E muitas outras, as vogais que estejam semelhantes, que sejam iguais, deixa eu tentar lembrar. Questões como anti-inflacionário, por exemplo, palavra chique, né? Então, esse I, essas duas letras I ganham o seu hífen, elas não podem ficar juntas. Micro-ônibus, O, de novo, também ganham hífen, e por aí vai. Então, são palavras que ganharam hífen. Mas há outras, por exemplo, autorretrato. Antigamente você tinha o hífen. Esse prefixo auto, no geral, eles ganham agora uma junção. A palavra fica uma só e o hífen sai. Então, por exemplo, o autorretrato, aí você passa a dobrar o R para poder ter o som, esse retrato. Né? Essa consoante ela é dobrada. Ela é a ponte que é formada entre as duas palavras. Que mais? Aí um exemplo de vogais diferentes, né, que eu falei há pouco. Infraestrutura. Infraestrutura antigamente tinha o hífen, agora é uma palavra só. E por aí vai, são muitas regrinhas, como eu falei. Essa é só uma pequena noção. Então nós temos vogais iguais, elas são separadas por hífen, né? Vogais diferentes, elas se unem, dependendo, evidentemente, do caso, do prefixo, né? No caso do autorretrato, o auto, por exemplo, enfim. E quando as palavras estavam separadas, em alguns casos, como nós vimos há pouco, você junta, e para junção dessas palavras você duplica a consoante final, né? Ou a consoante inicial, no caso. Autorretrato, como eu citei o exemplo. Você tinha auto, tinha retrato, que tem um R só no início, você juntando passa a ter dois R's. Acentuação, por exemplo, também é um ponto de muita polêmica. Mas, por exemplo, um caso bem simples que é fácil de identificar, joia, por exemplo, jiboia, né? Essas palavras que terminam com o ditongo aberto, nesse caso um tritongo, né? Que O e A, que terminam com essas três vogais, eles perdem o hífen. Perdão, gente, estou confundindo tudo. Vamos lá, vou falar certinho então. Não tem nada de tritongo. Tritongo é Uruguai, são outras palavras com essas três vogais que não se separam.
No caso de joias, de boy, etc., isso é um hiato, né? São paroxítonas, terminam em hiato, porque você separa essa última sílaba. Então você tem o oi, hífen, a, né? Porque você separou as sílabas. Então, nesses casos, quando é uma proparoxítona aberta, né? Terminada em hífen, etc., terminada em hiato, esse acento agudo some, né? Ele não existe mais. Então, essas palavrinhas, elas perdem o acento. Então, isso tudo são modificações. Por exemplo, feiura. Feiura, antigamente tinha o acento agudo no U, não é verdade? Mas agora é um U que fica sozinho no meio da palavra. Então, os gramáticos entenderam que esse U é perfeitamente audível, ele já está perfeitamente marcado na palavra para que precisasse de um acento agudo, entende? Então não precisa dessa acentuação. Então eles removeram e você continua falando feiura. É interessante notar que esses acentos que mudaram e tal, eles não mudam a forma de falar as palavras. Por exemplo, tem formas verbais como o verbo poder. Pôde, ela pôde fazer isso. Esse pôde tinha acento circunflexo, na verdade agora não tem mais. Pôde e pode se escrevem rigorosamente da mesma forma atualmente. O verbo pôr, né? Pôr. Eu fiz isso para você pôr sobre a mesa. Do verbo pôr, e não a preposição pôr, e era uma diferença, tinha acento circunflexo também. Agora não tem mais. O verbo e a preposição se escrevem da mesma forma. E o que mais? Por exemplo, uma regrinha interessante que tem a ver com a gramática do texto. Isto e isso, por exemplo, esta e essa. Isso é uma... Você sabe como usa? Essa é uma confusão que muita gente boa tem ainda, apresenta e acaba usando o isto e isso de qualquer jeito, o esta e essa de qualquer jeito, o esse e este de qualquer jeito. Só que na verdade não é assim. E é uma regrinha muito simples, que é a seguinte: tudo que você estiver sinalizando no seu texto, usando, sei lá, o isto, vamos dar um exemplo, né? Isto, que você está sinalizando para o seu texto, que a informação virá depois disso que você está falando, você vai usar o termo isto e não o termo isso. Então você vai dizer da seguinte forma: o que eu quero escrever é isto, : eu não vou à escola hoje. Agora um outro exemplo: eu não vou à escola hoje. É isso que eu quero escrever. Ou seja, só a posição do objeto ao qual eu estou me referindo já muda a forma de eu usar. A minha ideia é esta: não vamos comer doce. Ou não vamos comer doce. Essa é a minha ideia. Entendem? Não é nada difícil. É apenas uma questão de relação, de local, de localização, textual mesmo, para que você possa usar o isto, isso, esta, essa, etc. A crase, por exemplo, né, que é aquele acento que não é o agudo, ele é feito para o outro lado, diferente do agudo, feito da esquerda para a direita. Como a gente sabe como usar? Tem aquela regrinha mais básica, que é você mudar, né, o adjetivo para o masculino. Então, de a muda para ao, porque você junta, né, porque a crase ela acontece por quê? É a junção da preposição a com o artigo a, não é verdade? Então, se você tem a junção da preposição a com o artigo o, vira ao. Então, todas as palavras que você esteja em dúvida, se você conseguir mudar para o masculino e virar ao, você tem a crase acontecendo. Por exemplo, eu não vou à sala. Eu não sei se uso crase ou não. Então, eu não vou ao salão. E virou ao, então tem crase. Uma outra regrinha bacana em relação a lugares, nomes de lugares, de cidades, de países, é você fazer uma pequena riminha. Grava isso, porque isso é importante. Se você tiver com muita atenção, isso vai fazer muita diferença na hora de você usar a crase, vai tornar tudo muito mais simples. Que é o seguinte: volto da, craseio o a. Volto de, crase para quê? Por que eu estou dizendo isso? Volto da, craseio o a. Então, volto da. Vamos usar um exemplo. Volto da cidade
de Manaus. Vou à cidade de Manaus. Então aí tem crase. Volto de Moçambique. Vou a Moçambique. Não tem crase. Então o padrão é esse para todos os lugares. Vou a São Paulo. Volto de São Paulo. Vou à França, volto da França. Nesse caso você usa crase, por aí vai. E isso simplifica muito o uso da crase, não é verdade? E para terminar, é importante lembrar da questão da ortografia, minha gente. O que é ortografia? É a forma de você grafar, de você escrever uma palavra. O que isso inclui? Isso inclui os dois S's e o C. Ter bastante atenção quando, apesar dos sons serem muitas vezes parecidos, ter a noção de que há uma distinção gráfica, não é sonora, mas é gráfica. Às vezes o som nos trai, né? Então, por exemplo, acesso, né, e assessor. Acesso vem de aceder, né? Vem de chegar a um lugar, vem de ter espaço para chegar e tal. Então você tem um C, que aceder é com C, né? E dois S's depois. Agora, assessor é a pessoa que assessora, que dá assessoria, são dois S's antes e dois S's depois, por exemplo. Tem outra que é mais fácil ainda, que é o uso do P e do B e de quando vem a letra com o som nasal antes. Algumas pessoas usam o N, né? Também, tem gente que escreve também com N, meus amigos. Então, a gente tira isso da nossa vida a partir de agora. Sempre que tiver a letra P de pato e a letra B de bola, antes você sempre utiliza o M de mamãe. Isso é simples e direto. E uma outra dica bacana. São muitas que acontecem. No momento estou pensando em várias, mas se eu falar sobre cada uma, o áudio não termina nunca mais. Então eu prometo que eu vou economizar. Vou dar uma última dica. Por quê? Porque ele tem pelo menos umas 4 formas de ser escrito, né? A palavra porquê, que é o porquê separado, o porquê separado com acento, o porquê junto, sem acento, o porquê junto com acento. Como é que nós utilizamos cada uma dessas 4 versões do porquê? Isso aí mistura ortografia e mistura gramática, né? Porque mistura posicionamento na frase e mistura a forma de escrever, né? Porque às vezes se você tirar o acento circunflexo do porquê precisando ter, você pode mudar completamente o sentido da frase e você vai cometer um erro gramatical. Então o que acontece? Vamos lá. Por que eu vou a essa festa? Não é? Por que eu vou a essa festa? Porque ele está posicionado no início da frase, muito bem, numa pergunta. Pergunta, sempre tiver ponto de interrogação, você já imediatamente associa ao porquê separado. Imagina que a pergunta gera briga. A briga gera separação. Então, o porquê, quando ele pergunta, ele separa, ele brigou. Já na exclamação ou no ponto final, quer dizer, são frases afirmativas ou frases de emoção, de alegria, você lembra que o porquê está junto, o porquê não briga, o porquê está feliz, ou então está normal. E aí, normal, ele não separa. Então, porquê eu gosto das pessoas que estarão na festa? Esse porquê é junto. Agora, se o porquê estiver, por exemplo, do fim da frase, eu vou à festa por quê? Esse porquê é separado, afinal de contas a gente tem ali o ponto de interrogação, ou seja, a briga do porquê, separou. Mas ele está no fim da frase, da pergunta no caso. Então você utiliza o circunflexo. E na afirmação e na exclamação, será que eu utilizo também? Vamos ver. Eu vou à festa porque eu vou à festa gostando das pessoas que estão lá. Esse é o porquê. Então, porquê junto com acento circunflexo também. No final da frase, então, a gente entende que sempre vai ter o acento circunflexo em todos os porquês. E aí o junto e o separado é pelas razões que eu dei antes. E um último uso do porquê é o seguinte: quando você tornar o porquê um substantivo, ou seja, uma palavra, um nome, e aí você vai colocar sempre antes um artigo, eu vou dizer o porquê disso. Eu vou explicar o porquê. Esse é o porquê. Sempre, ou os porquês, quando você coloca no plural ou no singular,
trabalhando como um artigo, como um substantivo, como um nome comum, esse porque vai ganhar o acento circunflexo sempre. Então, virou substantivo, virou uma palavra, saiu do lugar de pronome, virou uma palavra normal. Você, um substantivo, né, um nome, você não está mais acompanhando, você usa o circunflexo também. Então nós temos, na verdade, 5 formas de usar o porquê, mas tenho certeza que a partir de agora não vai ser mais problema para vocês, para nenhum de vocês ouvir e entender a forma de usar. E com certeza eu espero que isso ajude vocês a produzir textos cada vez melhores, porque capacidade e esforço eu sei que vocês têm. Então eu deixo para vocês muito obrigado pela atenção nesse tempinho que nós ficamos juntos. Espero que as dicas tenham ajudado e entre em contato sempre para perguntar, para questionar, para pedir sobre mais assuntos e a gente vai desenvolvendo esse bate-papo, essa conversa, trocando ideias e aprendendo. Como vocês viram ao longo disso, também cometi os meus deslizes, tentei consertá-los todos. Se também alguém tiver alguma correção a fazer, vou agradecer muito, até porque a gente está sempre aprendendo. E essa é uma das coisas boas da vida, não é verdade? Então um beijo bem grande para todos vocês e até a próxima.